E, gente, boa noite aos demais que chegaram aí, Lucila, Ricardo, De Ávila, Ana, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui nessa aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planilha de custos, planilha de financeira dos projetos, né? Vou tratar aqui com vocês um pouquinho de como a gente montar as planilhas financeiras dos projetos. E aí, quem quiser, se alguém já tiver alguma dúvida aí em relação a alguma planilha financeira que já fez, que está fazendo, quiser deixar aqui no chat, pode deixar, e também ao longo da explanação aqui, se for tendo as dúvidas, pode levantar a mão, que a gente vai respondendo, fazendo essa troca aí. Planilha financeira é um tema que muitas pessoas me pedem para explicar sobre, né? É recorrente, assim, as dúvidas de como preencher, dos valores que colocar. Então, eu vou falar um pouquinho aqui e a gente vai trocando sobre. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, obrigada. Isso aí, manda. Deixa eu compartilhar, então, aqui a minha tela com vocês. Eu vou compartilhar, primeiramente, uma planilha, até de um edital de Belo Horizonte, para quem está aqui que não é de Belo Horizonte. Emilena, boa noite. A gente está com um edital aberto aqui, e aí eu vou compartilhar essa planilha, mas ela também é uma planilha que serve como referência para outros editais, né? E aí, a partir dela, depois eu vou mostrar também uma planilha aqui num projeto da Lei Federal, para a gente também fazer um contraponto entre as duas, tá? Ei, Duda, seja bem-vinda, viu? Que legal, você do Ceará. Fico bem feliz, né? A gente vai... Eu sou de Belo Horizonte, para quem está aqui pela primeira vez e é de outros estados, de outras cidades, e eu fico muito feliz em saber que essas aulas e que esse trabalho está chegando aí cada vez mais para pessoas fora, né, do meu ciclo, fora da minha cidade, e eu espero contribuir aí com vocês. A Milena também está me dizendo aqui que também é do Ceará, de Fortaleza. Ô, terra boa, viu? Comida boa, praias lindas. Então, muito obrigada a vocês por estarem aqui, por partilhar desse momento e dessa troca aqui com a gente, tá bom? Bem, então vamos lá. Todos os projetos que a gente faz, né, a gente precisa pensar na planilha de custo. Eu, inclusive, começo a pensar no projeto muito assim, antes até de começar a escrever ele enquanto projeto para mandar para um edital, né? A partir da ideia, eu tenho a ideia. Eu tenho aquela ideia, rascunho essa ideia, né? Eu já, para quem está aqui pela primeira vez, Lucília, que é de Florianópolis, eu tenho uma outra aula no YouTube que eu falei de elaboração de projetos como um todo, que eu passo aí em todos os caminhos da elaboração de projetos. E agora eu estou focando em temas mais específicos para a gente conseguir detalhar um pouquinho mais. Então, quando a gente vai pensar no projeto, a gente pensa nele na ideia, né? E também a gente começa a pensar nas viabilidades. Como é que a gente vai fazer para viabilizar esse projeto? E aí, a planilha de custo, ela é muito importante. Ela vai nortear a gente do que é que a gente consegue fazer com aquele recurso. Então, quando a gente quer escrever um projeto para um edital, né, normalmente os editais vêm com valores determinados. As leis, por exemplo, a lei federal, as leis estaduais, normalmente elas têm um teto, mas você pode inscrever projetos de valores diversos, né? Mas tem editais específicos que já vêm lá limitando o seu investimento, o valor que você vai poder receber de recurso daquele edital. Então, quando a gente pega um edital que já tem um valor máximo de recurso, por exemplo, a gente tem que pensar a planilha que cabe naquele valor máximo de recurso. Então, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a lei municipal, ela estipula um teto máximo na elaboração dos projetos. Então, por exemplo, um projeto de R$ 165 mil. R$ 165 mil é o máximo que eu posso
gastar com aquele projeto. E aí eu vou ter que dividir todos os meus custos com aquele projeto. A Lei Rouanet já é uma lei que não, claro, tem lá um teto máximo, mas assim, esse teto ele é muito mais amplo, né? Então, você tem projeto de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 6 milhões. Então, você vai fazer isso com uma tranquilidade maior. Você vai conseguir estipular a sua planilha financeira ali, elevando os seus valores de acordo com o que tem previsto em cada projeto, em cada edital ou em cada mecanismo de recurso, tá bom? Aí, aqui a gente tem uma planilha e ela é dividida, essa é uma planilha de um edital municipal, ela é dividida em pré-produção, produção, divulgação, aqui nesse edital especificamente, ela divide em a produção, da pré-produção, a divulgação e o administrativo. Então, a gente tem essas quatro áreas. E aí, muitas pessoas têm dúvidas, assim, o que eu coloco na pré-produção? O que eu coloco na produção? E aí, às vezes, isso não tem uma regra muito, muito específica. Né? Vai, às vezes, um pouquinho do que a gente pensa dentro da lógica de execução do projeto da gente. Eu, normalmente, coloco numa planilha de pré-produção tudo aquilo que vai anteceder a minha produção macro, como, por exemplo, quem vai coordenar o projeto, quem vai ser o diretor artístico, se é uma coisa que eu já tenho definida, né? Se eu tenho um advogado que vai fazer a parte jurídica, então eu coloco esses profissionais na pré-produção, que é aquela equipe que vai começar o projeto do zero mesmo, né? Diferente de, por exemplo, eu tenho uma equipe de artístico. A equipe de artístico, ela vai para produção, né? De elenco. Uma equipe de elenco, ela vai para produção. Mas um diretor artístico que vai pensar essa concepção, no meu entendimento, ele vem para pré-produção. Mas nesse caso, está errado se eu colocar, por exemplo, o diretor artístico na produção, ao invés de colocá-lo na pré-produção, não está errado, né? Então, você pode colocá-lo na pré-produção sem nenhum problema, mas tendo essa consciência de que isso pode estar tanto na pré quanto na pós, mas na produção, mas que quando a gente pega as atividades básicas que antecedem a produção geral, normalmente ela entra na pré-produção. Tá? E aí a gente coloca nesse formulário aí, na pré-produção, a gente coloca coordenador geral, que é a pessoa que vai executar o projeto do início ao fim, desde o pensamento até a prestação de contas, e aí a gente coloca, nesse caso, uma rubrica. Rubrica é a atividade que você vai ter dentro da planilha de curso. Então, o coordenador geral, o diretor de audiovisual, o produtor executivo, o gestor administrativo. Então, isso são rubricas. E aí, no caso do coordenador geral, a gente dividiu essa rubrica numa rubrica de meses. E aí, quando a gente pega o valor do mês, é até um valor relativamente baixo, mas quando a gente coloca o valor desse profissional para o valor do projeto, ele fica um valor ok, né? Então, a gente pega uma rubrica aí de R$ 1.200, levando em consideração que esse coordenador geral vai trabalhar 10 meses, e aí a gente consegue chegar nesse valor. E esse valor aí, ele é pensado em função do valor total do projeto. Então, essa planilha final aí, ela é uma planilha final que poderia chegar até R$ 165 mil. Então, eu tenho que ter uma coerência com esses valores em função do valor total do meu projeto, tá? Depois a gente vem com uma rubrica de direção audiovisual. Esse é um projeto que é uma mostra, onde vão ter várias atividades de palestras, de rodas de conversa, de bate-papo, e depois essas atividades elas vão ser gravadas e postadas no YouTube. Então, a gente precisa de um diretor de audiovisual
né? Para fazer todo esse briefing, para fazer esse alinhamento, para fazer as visitas técnicas, o roteiro desses vídeos que a gente vai gravar e depois a gente vai editar. Então, dentro dessa perspectiva, esse profissional também já é aquele profissional que está como uma base ali dentro do projeto como um todo, que vai pensar as nuances desses vídeos. Aí a gente tem a produção de audiovisual, e aí, nesse caso, a produção ela é mais na massa, mais mão na massa, né? Ela está até aqui como na pré-produção, pensando numa perspectiva do trabalho em conjunto com a direção de audiovisual, mas ela poderia também estar na produção numa maneira de ser mais mão na massa. E aí, aqui, ao invés de pagar por mês, tanto para o diretor de audiovisual, quanto para o produtor de audiovisual, quanto para o produtor executivo, a gente está pagando pelo trabalho, por aquele trabalho em específico. E uma coisa que é legal pensar também é que quando a gente coloca a rubrica por mês, não necessariamente o profissional ele está dedicado efetivamente a trabalhar o mês inteiro só naquele projeto, porque a gente consegue fazer vários projetos ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, às vezes a gente trabalha na coordenação de vários projetos e aí a gente recebe de várias frentes de projetos, porque a gente atua em mais projetos, né? Porque não tem a necessidade de atuar num único projeto. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem a produção de audiovisual, que vai cuidar do produto audiovisual, e a produção executiva, que vai cuidar da produção de uma maneira geral, do evento, das atividades que vão acontecer, das rodas de conversa, dos bate-papos, dos fornecedores que vão ser necessários fechar para esse evento. Então, esses são profissionais que já vão trabalhando ali, antecedendo, né, de uma maneira geral, a produção efetivamente. Gente, até aqui, tudo bem? Tudo certo. Obrigada pelos joinhas, obrigada por ok. É legal vocês irem dando aí também um feedback para eu saber se está tudo ok. Bem, e aí, nesse caso, né, nessa parte aqui, levando em consideração, essa é uma planilha que ela tem a quantidade, a unidade. Aí a unidade é uma outra coisa que também às vezes surgem dúvidas. A unidade a gente tem mês, serviço, cachê, verba, unidade mesmo, fica até um pouco redundante, mas a unidade, vocês vão ver que na divulgação, eu acho que eu tenho unidade, porque eu tenho um banner lá e uma coisa de material de comunicação. Então, essas são possíveis unidades que vão estar descritas aqui dentro dessa coluna. A quantidade é a quantidade de vezes daquela unidade. Então, são 10 meses, é um serviço, é uma verba. Verba eu até não gosto muito de colocar, eu coloco menos, assim, em função de ser muito amplo, muito genérico. Então, eu prefiro deixar mais específico, assim. Mas tem muita gente que usa. Aí a gente vem para a produção. Aí, como a gente tem uma perspectiva de gravação, aqui foi separado entre a quantidade de material que precisava, foi cotado separadamente, dentro da quantidade dos materiais que precisaria produzir, né, fazer essa produção do audiovisual, e a partir daí, esses valores, essas rubricas foram colocadas também separadamente no processo aqui da planilha de custo. Então, a gente vem com a gravação. Nesse caso aqui, seriam 5 diárias de gravação, né? Aí está detalhado, 2 profissionais, videomake, mais ou menos 5 horas, 1 hora de pré-produção, 3 horas de captação, 1 hora de pós-produção. Nesse caso, a gente está falando exclusivamente da gravação. Então, aí a gente está pensando em 5 diárias, 1 diária de gravação de vídeo de divulgação, mais 4 diárias de dias do evento, levando em consideração que o evento tem 4 dias. Aí aqui a gente já pega a edição de 7 vídeos, né? Que seriam vídeos que vão ser realizados ao longo desses dias de evento. A gente vai pegar 7 vídeos desses e vai editar esses vídeos, transformando eles em vídeos de 5 minutos. Então, aí, nessa parte aí da edição, a gente tem o serviço do profissional, toda a montagem, correção de
de luz, de áudio, utilização da trilha sonora, e aí tá vendo? Aí até tá nessa perspectiva. A primeira, a gente tem unidade, 5 diárias, né, de gravação, e na segunda, a gente já tem unidade mesmo. Dentro da unidade, a gente tem unidade, que são 7 vídeos que serão editados dentro dessa perspectiva. Aí a gente tem mais uma unidade de um vídeo, de uma edição de um vídeo, que é um vídeo de depoimento de 3 minutos. E depois a gente tem 10 outros vídeos, que são vídeos de até 15 minutos. E aí são vídeos um pouquinho maiores, que são vídeos que vão ser resultantes das palestras que vão ser ministradas durante o evento. Aí, seguindo na perspectiva dessa planilha de custo, a gente vem para uma roda de conversa. Nessa roda de conversa, a gente vai ter 9 profissionais participando. Então, eles vão receber, para participar dessa roda de conversa, R$ 500 de cachê para participação na roda. E a gente vai ter 10 palestras. E as palestras, cada profissional vai receber R$ 1.000 de cachê. Tá vendo que já mudou? Né? Aqui é unidade, é diária, depois unidade mesmo, agora já é cachê. E aqui, referente à quantidade de vezes que essa unidade vai se repetir. Sonorização, aqui a gente coloca também como diária, poderia estar a sonorização como serviço, igual está aí no técnico, e vice-versa, o técnico também poderia estar como diária. Então, tem coisas que podem ter uma alteração e que não está errado, né? É só uma perspectiva diferente de olhar mesmo, de como colocar descrito na planilha. E aí, no caso da sonorização, a gente colocou 4 diárias, pensando no equipamento de som. A gente separou o equipamento do profissional. Nesse caso, a gente está considerando 2 rubricas diferentes, mas poderia ser uma só, incluindo tanto a sonorização, quanto o equipamento, quanto a equipe técnica, numa única rubrica. Bem, depois a gente vem para uma rubrica de técnico, de luz e projeção. Então, nessa mesma perspectiva, a gente colocou como serviço 4 unidades. Interpretação de Libras. A gente tem, nesse caso, 2 intérpretes de Libras para tradução simultânea, durante os 4 dias de evento, levando em consideração esse serviço, 4 vezes de R$ 1.000. Aí, dentro dessa perspectiva, esse valor do intérprete de Libras já é levando em consideração os 2 profissionais que vão atuar nessa frente do projeto. Assistente de produção. Aí a gente tem um serviço de 8 assistentes de produção, que são profissionais que vão contribuir tanto com a parte da produção, de antes dos dias do evento, quanto também nos dias do evento. Então, a gente tem essa contratação desses profissionais para auxiliar em todo o processo de produção. Registro fotográfico, então um profissional como serviço para atuar durante os 4 dias, esse valor de R$ 3.500. Cenografia, o valor aí estipulado de R$ 6.000 para compor a cenografia do evento. Como é um evento com um caráter mais formativo, então a cenografia não é uma coisa que pede tanto. Então, é uma coisa para compor mesmo o ambiente, são sofás, onde, né, das rodas de conversa, dos bate-papos e tudo mais. É importante, assim, ressaltar que todos esses valores que estão previstos aqui nessa planilha, que eu estou colocando como base aqui, eles podem ser valores completamente diferentes. Isso vai depender da região que você está, do tipo de profissional que você vai contratar. Então, se eu estou contratando um profissional que é mais novo, que está começando, então, normalmente, esse profissional vai te cobrar um preço menor. Se eu já estou contratando um profissional que é um profissional super conceituado no mercado, então, esse profissional vai ter um valor agregado, né, pela sua experiência, por todos os trabalhos que ele já desenvolveu de uma maneira muito maior. Então, assim, tem uma regra específica para trabalhar um valor?
não tem. A gente tem várias métricas, né? A gente tem tabelas, no próprio Salic a gente tem uma tabela de comparativo, mas quando a gente, inclusive, joga na tabela do Salic de comparativo, a gente vê que, assim, a gente pode ter um profissional de R$ 1.000 e o mesmo serviço, né? Usando como exemplo a cenografia. A gente pode ter uma cenografia de R$ 6.000 e ter uma cenografia de R$ 60.000, né? Ou até muito mais que isso. Então, assim, porque vai tudo depender de qual que é a perspectiva do seu projeto, do que você quer para esse projeto e também em qual edital, em qual lei de incentivo que você está inscrevendo o projeto e o quanto de recurso é possível utilizar dentro dessa lei. Diga, Ana. Boa noite, tá? Tudo bem? Ana, o seu microfone está baixinho, não sei se é só para mim. Tá conseguindo me ouvir melhor agora? Tá dando para ouvir um pouco melhor. Tudo bem, tá? Boa Bem, noite. você. Tudo jóia. Aqui, é necessário, por exemplo, eu contratar uma produção local e uma produção geral ou não? Uma produção executiva e um assistente de produção, ou uma produção executiva e uma produção local, é Sim, isso? seria, no caso, 3 produções, né? Teria uma produção executiva, uma produção local e um assistente de produção. Não, não é necessário você contratar profissionais separadamente. Vai depender do tamanho do seu projeto, do que é o seu projeto, de qual que é a perspectiva. Então, por exemplo, no caso desse projeto aqui, a gente tem um produtor executivo que vai cuidar do projeto mais macro, assim, né? Do fechamento dos fornecedores, dessas negociações, das definições antecipadas. E a gente tem, nesse caso aqui, os assistentes de produção que vão acompanhar muito mais a execução nos dias de evento, bastidores, que vão fazer esse papel do processo ali como um todo, né? De receptivo de público, de acompanhamento, né? Das atividades que vão ter no evento, e que aqui a gente está colocando como, por exemplo, assistente de produção, mas que você poderia ter como assistente de palco, assistente de portaria. Então, podia ter outras nomenclaturas. Nós usamos como assistente de produção, e aí a gente engloba vários serviços dentro da assistência de produção, mas poderia ser outros profissionais. E não necessariamente tem que ter tudo isso. Você vai ter se você tiver essa necessidade. Sim, e um produtor local, eu entendo também, seria mais se fosse um projeto de fora, né? Sim. Sim, então, por exemplo, eu tenho um projeto que eu vou circular com ele, é um espetáculo que eu vou circular com ele lá no Pará. Eu não conheço o Pará, né? Então, eu estou fechando um produtor local lá, porque aí eu tenho muito mais facilidade para conseguir organizar as coisas estando de longe, não sendo do lugar, né? Para fechar um hotel, para definir os lugares que a gente vai se apresentar, para entender como que vai ser a nossa logística e tudo mais. Se você está fazendo um projeto mais regional, mais dentro da sua cidade, então, assim, não faz sentido, né, você ter um produtor, você ter essa especificidade de produtor local. Você tendo o produtor executivo, e dependendo da demanda do seu projeto, do tamanho que ele for, você ter os assistentes de produção ali, ele faz, às vezes, do produtor local. Mas também, você pode ter um assistente, você pode ter como assistente de produção, mas uma pessoa que é produtor local. Na minha planilha, no meu projeto, ele é assistente de produção, mas ele está fora da, né? Tipo assim, o assistente de produção é a pessoa que está lá no Pará e que vai fazer essa assistência de produção, nos ajudando nessa produção local lá. Entendi. Não, era só essa minha dúvida mesmo, mas era mais ou menos o que eu estava pensando. É porque Obrigada. vai desdobrando, né, as nomenclaturas. E Sim. na área cultural, a gente mescla muito, né? A gente acaba fazendo de tudo um pouco. Então, ora a gente é produtor local, ora a gente é produtor executivo, ora a gente é assistente de produção, ora a gente é tudo isso junto e mais um pouco, né? Então, tem essa perspectiva. Claro que quanto mais a gente consegue separar as atividades e
ter profissionais específicos para cada uma delas, quando a gente vai aumentando o tamanho dos projetos, muito melhor, né? Porque aí a gente vai deixando cada profissional específico para a sua área e a gente tem um processo de qualidade dentro da execução do projeto muito maior. Mas nem sempre isso é possível. Então, a gente tem que ir trabalhando com as perspectivas daquilo que a gente tem na mão. Sim. Obrigada, Carla. Nada. Aí aqui nesse evento vai ter um painel de LED, que é um painel, né, de fundo do palco, onde vão acontecer as palestras e as rodas de conversa. Então, aí tem o valor desse painel de LED, que aí é outra coisa também. Por exemplo, o painel de LED é uma coisa que varia demais de custo, tanto de um fornecedor para outro, quanto também na qualidade. É tantos megapixels, não sei o quê. Então, isso tudo vai mudando o valor do projeto e daquela rubrica que você está colocando ali. Mestre de cerimônia, aí nesse caso, um mestre de cerimônia para conduzir o evento, serviço né, durante todo o período do evento, locação do espaço, disponibilidade de espaço para todas as atividades, aí a alocação do espaço de 4 diárias. Agora a gente vai, aí trouxe aqui um panorama geral, né, da produção, e aí aqui, na produção, a gente tem toda a parte que a gente vai demandar do que é o projeto. Então, o projeto é uma mostra, onde a gente vai trazer várias rodas de conversa, bate-papos, palestras. A partir dessas rodas de conversa e palestras que serão presenciais, a gente vai gravar, vai editar e vai disponibilizar na internet. Então, aqui eu tenho todos os profissionais, cachê, para todos os profissionais que vão trabalhar, né? Todos os palestrantes, para os bate-papos, para todos os profissionais que são os profissionais do vídeo, para o espaço que a gente vai utilizar, para o equipamento que a gente vai utilizar, para os serviços técnicos que a gente vai utilizar. Então, a gente vai entendendo ali quais são as nossas necessidades dentro do nosso projeto e o que a gente vai colocar dentro da nossa planilha financeira. Bom? Diga, Ana. Tá. Ali na produção, você colocou o audiovisual, edição em várias partes. Você pôs assim para facilitar, né? Na hora de, não sei, da prestação de contas. Então, o que acontece? Eu coloquei separado nessa planilha aí, por quê? Porque eram vídeos diferentes, com tempos diferentes e com valores de edição diferentes. Então, por isso ela veio separado. Eu podia ter, podia ter jogado os valores todos e colocado o valor único. Sei lá, agora eu não me lembro exato qual que é o valor total da edição. R$10.000. Eu podia ter jogado um valor de R$10.000 na edição, num processo só, e ter colocado serviço e ter descrito que seriam X vídeos. Poderia também. Eu coloquei separado porque eu recebi os orçamentos separados, e aí eu achei melhor e ficaria mais claro para quem fosse avaliar o projeto estando separado. Mas se também tivesse juntado, não teria problema algum. Entendi. Tá? E aí, aqui eu vou mostrar valores de divulgação. Nesse edital especificamente, vem na planilha para a gente colocar valores que a gente vai gastar com divulgação. E muitos, colocar especificamente, né? Em muitos editais não vem o valor específico de cada coisa que a gente vai gastar com a divulgação. Então, muitos editais vêm assim, eu vou gastar R$20.000 com divulgação. E aí você descreve lá o que é a divulgação que você vai fazer e depois você gasta aquele valor distribuído da maneira que você achar mais coerente dentro do planejamento de comunicação que você colocou no seu projeto. Outros mecanismos, por exemplo, a Lei Rouanet. Na Lei Rouanet, quando a gente preenche toda a planilha da gente de financeira, ela já calcula automaticamente o valor da divulgação, sobre porcentagem. E aí, essa porcentagem vai variar de acordo com o que você coloca lá. Então, se você colocar que você quer executar de divulgação 10% do valor do projeto, ela já vai calcular lá essa porcentagem sobre o valor do projeto. E aí, claro, tem um valor máximo que você pode gastar com divulgação, porque senão você fala assim, vou gastar
100% do valor do projeto com divulgação. O resto do projeto você vai fazer com que dinheiro? Não tem jeito. Então, a gente tem que ter sempre uma coerência, mas então, aí até para dizer dessa diferença de alguns editais pedirem esses valores, né, detalhados, e em outros não, outros mecanismos não, a gente só tem uma porcentagem e a gente vai gastar o dinheiro de acordo com aquela porcentagem quando a gente estiver executando o projeto. Aí a gente tem designer, né, então para fazer a divulgação, a gente tem nesse projeto o que é básico dentro dessa divulgação. Então, a gente tem um profissional de designer que vai fazer toda a identidade visual, toda a criação do projeto. Aí a gente tem um coordenador de comunicação, que é a pessoa que vai desenvolver as estratégias de comunicação que a gente quer para esse projeto, que vai montar como vão ser os vídeos, como que eles vão ser postados, como que a gente vai, o que a gente divulga no Instagram, o que a gente divulga no YouTube, como que vai ser essa perspectiva. Ele é a pessoa que gerencia esses profissionais e direciona o que a gente vai fazer. Aí a gente tem o assessor de imprensa, que é a pessoa que vai lidar com a imprensa, vai fazer contato com os veículos de comunicação, com os jornais, com os influenciadores, para fazer com que o projeto da gente tenha um alcance maior e para que a gente tenha uma mídia espontânea. Aí a gente tem o social media, que vai fazer todo o acompanhamento. Diferente do coordenador de comunicação, o social media é aquela pessoa mão na massa, é aquela pessoa que vai fazer as publicações, os posts, que vai responder as pessoas e tudo mais. E aí, é importante a gente entender que, tipo assim, eu posso ter um coordenador de comunicação e esse coordenador de comunicação, ele fazer todos esses serviços? Pode, às vezes isso acontece. Mas, na minha perspectiva, quando a gente consegue ter profissionais atuando em frentes diferentes, a gente tem um ganho de ter uma equipe mais diversa, uma equipe mais plural, tendo outros olhares para dentro do projeto. Aí tem a programação, que vai ser impressa, né, dentro de uma perspectiva da quantidade aí de 1.000, eu até achei que eu tivesse colocado separado, mas como valor unitário, mas não, eu coloquei como um serviço, levando em consideração a impressão toda desse material. E aí, banner, a mesma coisa, o valor desse serviço, e aqui a gente colocou o impulsionamento em redes virtuais, e colocou uma verba. Aí lembra, eu falei lá no início que eu acho o verba uma coisa mais geral, mas aqui eu descrevi como verba, porque a gente não sabia ainda quando a gente montou o projeto, quanto que a gente ia investir em cada post. Então, assim, às vezes a gente faz um post, posta ele, aí a gente espera ele performar um pouco, quando ele performa, a gente vai lá impulsionar. Não, esse aqui valeu a pena impulsionar mais dias, esse aqui vale a pena impulsionar menos, e a gente vai sentindo. Então, por isso está aí como verba. E também, numa outra perspectiva, o processo de comunicação é um mundo gigantesco, né? A gente tem diversos tipos de mídia, televisão, rádio, internet, influenciador digital X, Y, Z, depende da perspectiva do que é o nosso projeto e do que é o que a gente quer trazer para o nosso projeto. E aí, por exemplo, esse é um projeto que ele não é um projeto tão grande, ele é um projeto que custa 165 mil reais. Então, é um projeto relativamente com custo baixo, né? Diante de projetos que a gente tem aí de 2 milhões, 3 milhões. Então, ele é um projeto com custo relativamente baixo. E aí, e ele também é um projeto que não vai ter um alcance de público tão gigantesco, porque a capacidade do espaço tem um limite. Então, ele foi pensado numa divulgação para atender as perspectivas dele, né? Então, se eu vou fazer um show lá no Ceará, lá em Fortaleza, na praia, aí o show é para 50 mil pessoas. Aí o meu processo de divulgação ele tem que ser infinitamente mais amplo, né? Então, a perspectiva vai ser outra. Não, eu vou fazer só uma oficina lá no meu centro cultural, é uma oficina para 30 pessoas. Então, não preciso de ter um assessor de imprensa, né? Não preciso de ter, às vezes, um coordenador de comunicação. Se eu tiver só um social media, basta, porque aí, a partir dali, ele consegue fazer. Então, toda a rubrica que a gente vai prever, a gente tem que pensar na perspectiva mais macro do projeto, né? Do que é o projeto que a gente está trazendo.
Bem, e aqui a gente vai para a parte administrativa. Na parte administrativa, no caso desse projeto, a gente juntou o administrativo com o contábil, né? Então, a gente trouxe a pessoa que vai fazer essa parte, ela vai fazer toda a parte financeira, administrativa financeira, de pagamentos, de controle financeiro, de preenchimento das planilhas, quanto a parte da contabilidade final, de prestação de contas, dos relatórios de prestação de contas, de fazer as conciliações bancárias, para entregar a prestação de contas desse projeto. E aí, aqui tem tarifas bancárias, aí tem gente que diz, mas hoje em dia nem tem mais, você pode usar um banco digital, que aí você não tem taxa, nem nada. Mas no caso desse projeto aqui, ele é um projeto numa lei que não permite que a gente faça a conta em banco digital. E ele também é um projeto que não nos dá isenção das tarifas bancárias, porque tem alguns projetos, alguns editais, que a gente não tem custo de tarifa bancária. Por exemplo, na Lei Rouanet. Na Lei Rouanet, os projetos que são aprovados na Lei Rouanet, o próprio Ministério abre a conta, sempre aberta no Banco do Brasil, quando a gente capta o recurso, esse recurso já vai para essa conta direto que o Ministério abriu e não tem nenhuma taxa. Não tem taxa de transferência, não tem taxa de PIX, não tem taxa de manutenção, não tem nada. É um acordo do próprio Ministério com o banco. Então, isso é muito legal, mas nem todos os editais, os projetos são assim. Então, a gente precisa entender qual que é a nuance daquele edital que a gente está concorrendo para poder montar essa planilha. Bem, gente, nessa planilha que eu apresentei aqui para vocês, surgiu alguma dúvida? Tem mais alguma questão? Então, acho que está tudo bem, já que ninguém respondeu. Isso quer dizer que está tudo bem. Vou fechar ela aqui e vou abrir uma planilha aqui no Salic para vocês verem as diferenças, né? O Salic, eu sempre retomo assim, né? Falo o que é. Volto, né, dizendo o que é rubrica, o que é o Salic, porque eu não sei, eu não conheço todo mundo que está aqui participando da aula, então, só para nivelar também. Aí, ó, a Milena está me dizendo aqui que ela tem muita dúvida no Salic. Então, vamos lá, Milena, vou abrir aqui, e aí, se você quiser perguntar sobre, esclarecer, a gente pode, espero conseguir te ajudar aqui também, para você para contribuir aí com o seu processo. E aí, olha que beleza, o Salic tem uma coisa, eu gosto muito dele, né, da plataforma, acho uma plataforma bem ok, mas, por exemplo, eu entrei e deixei ele salvo aqui. Aí, agora, ele travou. Que isso acontece, principalmente nos últimos dias dele aberto, assim, antes de fechar o período de inscrição no ano. Aí sempre tem umas travadinhas. Olha, ele caiu. Só um minutinho que eu vou entrar aqui, acessar novamente. Entrando aqui, tá, gente? Segura a mão. Não fui embora, estou aqui, só estou abrindo novamente o sistema. E escreve aí para mim quem já acessou, escreve no chat aí, quem já acessou o Salic, quem já escreveu algum projeto no Salic, só para eu também entender um pouquinho do conhecimento de vocês aqui. Aí alguém do Instituto Abrams, deixa eu ver quem perguntou se pode ter um modelo. Depois eu posso compartilhar assim com vocês o modelo, tá bom? Eu já tive, eu vou falando aqui, tá? Claro, Milena. Eu já tive acesso ao Salic porque eu trabalhava para uma empresa que ela escrevia projetos, né, e tal. Mas foi assim muito por cima. Eu acho ele um pouco complexo, ao mesmo tempo ele é fácil de manuseio. Só que, por exemplo, eu já saí de lá e eu, por exemplo, quero escrever um projeto da Rouanet da Juventude. Aham. E aí eu fiz a minha própria conta, né? Porque quando eu manuseava, era na conta da instituição e tal. E aí, por exemplo, eu tenho esse tipo de dúvida, sabe? De o que é a proposta, e aí quando a proposta vira projeto. Enfim, umas coisas assim, sabe? Porque eu não
Eu não tenho essa compreensão ainda. Uhum. Aí, como você está começando, né? Começando assim, você já teve aí uma referência anterior, mas, digamos assim, numa carreira solo, você está começando agora. O projeto, ele deixa de ser proposta e vira projeto depois que você envia ele, né? Enquanto você está ali escrevendo, ele é uma proposta. Aí você está escrevendo, está colocando as informações. Ah, agora está ok, está tudo certo, entendi, é isso mesmo, revisei, fiz tudo, fiz minha planilha de custo, montei tudo aqui que me pede, agora eu vou mandar. E você envia ele para o ministério, né? E quando você envia ele para o ministério, ele vira projeto. Perfeito, entendi. Enquanto você está fazendo ele, ele é proposta. Uhum. Depois que você mandou ele para o ministério, aí ele vira projeto. Mas o número dele, ele é o mesmo. Tipo assim, você abriu a sua proposta, aí aparece o número. Aquele número é ele enquanto proposta e depois de virar projeto. O PRONAC, né? Ele é o número de PRONAC, isso. Ah, certo. Perfeito. E outra dúvida que eu tenho. Pode se inscrever propostas em pessoa física na Rouanet, por exemplo, ou só CNPJ? Pode escrever pessoa física. Ok, é isso. É só isso mesmo. Muito obrigada. Então tá até tranquilo. Aí tem coisa que a gente aprende só na marra. Então, esses dias eu vou estar cutucando aqui o Salic até conseguir alguma coisa, até desenrolar aqui, vai dar certo. É exatamente isso. Eu acho, das plataformas que eu trabalho, assim, eu acho realmente o Salic uma plataforma boa de trabalhar, sabe? Eu acho ele intuitivo, eu gosto, acho interessante, mas tem coisa que a gente, mesmo trabalhando sempre, a gente vai aprendendo na marra mesmo, né? E outra coisa também, às vezes muda, né? Eles mudam, atualiza a plataforma, muda, enfim. Então, é isso, né? E aí tem que ir mexendo, entendendo, tem, né, a normativa, que é bom ler, às vezes a gente não lê, né, a normativa para escrever o projeto, aí é importante ler a normativa, para você também estar mais inteirado do que pode, do que não pode. Então, bem, é isso, assim. Aí, pessoal, olha só, eu deixei aqui a plataforma, né, para quem não entrou no Salic, não conhece, não escreveu, a gente entra, e aí aqui a gente tem essa aba, a gente vê em projetos, quando a gente já tem um projeto, ele está em projetos. Se não virou projeto, se não, a gente não mandou para o Ministério, ele não foi aprovado, ele fica dentro de propostas. E aí a gente consegue ver de acordo, por exemplo, eu administro uma conta jurídica e uma conta de pessoa física. Eu administro a minha conta, Tatiane, de pessoa física, e a conta de pessoa jurídica, tanto da Mais quanto do Tiago de Pesquisa. Então, aparece separadamente cada conta, porque, apesar de eu ser administradora das 3 contas, cada uma dessas contas tem projetos específicos e tem nuances específicos dentro delas, do que a gente vai mandar. Às vezes, a gente manda o projeto dentro de uma das empresas, a gente manda em outra. Por exemplo, a Mais é uma empresa limitada com fins lucrativos. O Teatro de Pesquisa já é uma empresa sem fins lucrativos, é uma ONG. E eu, enquanto pessoa física, tá? Então, aqui a gente tem a planilha, e aí no Salic a planilha é toda automática. A gente vai lançando os valores, né? E esses valores, eles vão ficando aqui automaticamente. Então, aqui, diferente daquela outra planilha lá que eu mostrei para vocês, ela tem a unidade, ela tem o item, né? Que aí é a rubrica que a gente vai colocar, o advogado, o contador, o elenco, o músico, enfim, os profissionais. Ela tem a unidade, serviço, verba, cachê, diária. Ela tem a quantidade de dias que a gente quer trabalhar com esse profissional. Então, por exemplo,
Nesse caso aqui, esse é um projeto de manutenção. Então, eu tenho um advogado ao longo do ano inteiro dentro desse projeto de manutenção. Aqui, a quantidade é a quantidade desses serviços que eu quero contratar. E a ocorrência são quantas vezes essa unidade vai variar. Então, eu tenho um advogado, eu quero ele ao longo do período todo, mas dentro da nossa negociação aqui, a gente paga ele a cada 2 meses. Então, nessa perspectiva, eu coloco como ocorrência 5, e aí eu vou ter aí esse valor unitário de 2.000, um valor total de R$10.000. Então, isso vai depender da negociação que você fizer com cada profissional. Diferente, já está embaixo aí o contador. Então, o contador, ele me cobra meio salário, então eu tenho ele ao longo de 12 meses, me cobrando aí esses R$800, né? Aí está um pouquinho mais que meio salário. Mas só nessa perspectiva do que é a negociação da gente com cada um desses profissionais. Aí aqui, por exemplo, no SALIC vem separado por pré-produção, por produção. De cada item que a gente tiver. Então, se eu tenho um festival, no meu caso, é um projeto de manutenção. Dentro do projeto de manutenção, eu tenho espetáculo, eu tenho festival, eu tenho oficina, eu tenho manutenção da casa, que é um custo administrativo. Então, em cada um desses custos, eu vou ter a pré-produção e a produção. E aí, eu vou identificando o que eu vou colocar em cada um desses custos. Então, por exemplo, aqui no festival. No festival, eu coloquei somente o curador para fazer, na pré-produção, para fazer a curadoria desse festival para a gente. Então, é aquele profissional que vai selecionar os artistas que vão participar do festival. Já na produção, eu coloquei aqui intérprete de Libras, lanche de camarim, premiação, cachê artístico. Então, aí a gente vai detalhando o que a gente vai ter dentro dessa produção. Como a gente é um projeto esse é um projeto de manutenção, dentro da manutenção já está previsto o espaço, a equipe técnica, então, por isso, ela não está separada aqui. E como é um projeto de lei federal, no projeto de lei federal, a divulgação também não está separada aqui, porque ela vem como um custo. Deixa eu mostrar para vocês lá embaixo. Ela vem como um custo total vinculado. Ela vem como um custo sobre o administrativo do projeto, né? Esse já é um projeto maior, esse é um projeto de R$1 milhão. Então, já vem aqui, ó, os custos vinculados de administração e de divulgação dentro desse... Aqui, ó, administrativo e de divulgação dentro desse projeto, de acordo com aquilo que a gente estabeleceu de porcentagem lá, tá? Então, a lógica, ela é a mesma, tem questões diferentes. Aqui, uma coisa que é bem legal, como o SALIC, você não tem um teto específico, assim, na maioria dos projetos, você pode ter tetos mais altos, mas se você coloca, por exemplo, uma rubrica que é advogado, sei lá, vou pegar o advogado que eu falei sobre ele aqui. Se você coloca que o custo do advogado é R$50 mil, e esse valor do advogado está fora da média nacional, ele vai te dar uma mensagem dizendo assim, esse valor excede ao percentual médio para esse tipo de serviço. Se for esse valor mesmo, justifique. Aí você precisa justificar, eu contratei um advogado, porque o projeto que eu vou fazer é um festival internacional, e aí eu vou precisar fazer muitos contratos, e aí esse é um serviço caro, e aí eu vou realmente precisar desse advogado, e o valor vai ser esse mesmo. Então, você vai detalhar tudo lá e vai mandar para o Ministério. Pode ser que o Ministério aprove, pode ser que o Ministério não aprove aquele valor total. Na grande maioria das vezes, se tem uma justificativa plausível, eles aprovam. Mas aí vai depender um pouco também do que você vai justificar lá.
E assim vai com todas as outras coisas. Então, por exemplo, uma coisa que às vezes dá muita divergência, assim, é tipo hospedagem. Hospedagem em cada lugar do Brasil, o valor da hospedagem é um. Mas aí tem-se um teto máximo ali, que quando você chega naquele valor, eles informam, ó, verifica essa rubrica, porque esse valor está muito acima da média para essa região. E outra coisa que é legal também, dentro do SALIC, é que quando você coloca aqui Belo Horizonte, eu vou executar meu projeto em Belo Horizonte, ele já pega uma referência da cidade de Belo Horizonte para balizar ali os valores de investimentos do seu projeto. Estou vendo aqui o chat, se alguém deixou mais alguma perguntinha aqui. E aí, por exemplo, o que está envolvido nesses custos administrativos aqui do projeto? Custos administrativos é tudo aquilo que você utiliza também para o projeto, mas que está para além da sua atividade principal. Então, por exemplo, você vai fazer um espetáculo de teatro. Aí você precisa de contratar um motoboy para levar o figurino, para buscar o figurino, para entregar um material. Você precisa de comprar folha para imprimir os textos do elenco, você precisa alocar um espaço para o ensaio. Aí isso pode estar tanto dentro do custo administrativo, quanto lá, separadamente, na sua produção pelo lugar que você vai utilizar para ensaiar, para se apresentar e tudo mais. Eu vou precisar de ter internet, né? Hoje em dia a gente não faz nada sem internet. Então, a gente precisa de ter internet para fazer todos os pagamentos, para trabalhar, para lidar com a equipe. Então, isso também vai entrar no custo administrativo. Dependendo do projeto, eu tenho que ter um telefone para utilizar durante o período do projeto. Então, esse telefone também ele entra dentro do custo administrativo. E o custo de divulgação aqui vai entrar toda a parte de divulgação de uma maneira geral. Assessoria de imprensa, mídia, aí é todo tipo de mídia, televisão, rádio, internet, o flyer que você for fazer, se você for fazer alguma coisa diferenciado, backdrop, backbuzz, enfim, o que você for fazer de divulgação vai estar dentro dessa rubrica de divulgação. Aqui também a gente tem, né, até a parte de captação de recursos. Então, uma coisa que é importante é você se atentar se o edital que você está fazendo, né, você vai precisar captar, se não, se é uma verba direta, se é uma verba que você já aprovou o projeto, você já recebe o recurso, como é o edital de juventudes, né, que a Milena comentou. Ele é um edital que tem a Shell, né, como patrocinadora, e aí, apesar de ser todo um processo dentro do SALIC, que a gente tem que mandar tudo direitinho, como os outros projetos, você foi aprovado naquele projeto, você já vai receber, o recurso vai vir direto lá da Shell já para você, você não vai ter que buscar captar com outra empresa no mercado. Quando a gente tem que contratar alguém para captar para a gente com as empresas do mercado, a gente precisa destinar aí o valor de 10% para esse projeto, porque é o valor que os captadores cobram. Tá? Assim, eu não tive a experiência ainda de ter um captador que não cobrasse de mim 10% para captar o projeto. Todos cobraram 10% sobre o valor do projeto. Então, é importante deixar previsto esse valor dentro da rubrica do seu projeto. Ana, pode dizer? Tati, eu fiquei um pouco confusa. Nessa plataforma, os únicos valores que são gerados direto é o valor da administração e da divulgação, certo? Os outros valores a gente que preenche. Divulgação, gente, me dá um minutinho, só ligar minha tomada aqui que ela desligou, um segundo. Ela acaba minha... Obrigada. Então, no SALIC, ele calcula diretamente o custo de divulgação, captação de recurso e administrativo. Esses custos, eles são porcentagem sobre o seu projeto total. Então, é assim, você vem preenchendo todas as rubricas lá do seu projeto. Então, por exemplo, peguei aqui, ó. Assistente de direção, assistente de produção, cachê do elenco, cenografia, cenotécnico, conserto de figurino, curador, diretor artístico, diretor musical. Isso aqui, tudo que tem para o meu projeto.
figurinista, intérprete de libras, maquiador, material de execução de figurino, preparador corporal, preparador vocal, produtor executivo, trilha sonora, tudo. Então, tudo que tem no meu projeto, tudo que eu quero colocar no meu projeto, eu coloco aqui. Eu lancei tudo, no final, terminei de lançar, não tem mais nada para lançar. Ele vai calcular a porcentagem sobre o valor do que você lançou. Então, se você lançou 100 mil, ele vai calcular a porcentagem de administrativo, de divulgação e captação de recurso proporcional àquilo que você lançou. Entendi. Então, se eu lancei 100 mil reais, ele vai calcular sobre 100. Se eu lancei R$1 milhão, ele vai calcular sobre R$1 milhão. Entendi. A minha única dúvida era se a gente preenchia o resto ou não, era tudo calculado por ele. A gente preenche o resto. Todo o resto é a gente que preenche. Você vai estipulando lá quais são os itens que você quer colocar no seu projeto, só que ela é uma planilha, ela não é uma planilha de Excel, ela é uma planilha igual aquela outra que eu mostrei inicialmente. Ela é uma planilha num sistema fixo e que a gente já vai entrando lá e colocando dentro do próprio sistema. Entendi. Obrigada. Nada. Gente, é isso, assim, uma explanação geral de como das planilhas de custo. E aí a gente tem diversos modelos. Isso vai variar de edital para edital, de fomento, de tipo de fomento para tipo de fomento. Então, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte. Belo Horizonte, a planilha de custo é essa que eu mostrei, da lei municipal é essa que eu mostrei inicialmente. A planilha da lei federal é essa, a planilha da estadual é uma outra completamente diferente. Então, se eu pensar só numa perspectiva dos três poderes, assim, municipal, estadual e federal, eu tenho planilhas diferentes para cada um deles. E aí eu preciso entender o mecanismo de cada uma. Eu vou escrever no edital do SESC Pulsar. Eu tenho que tenho que fazer a planilha de acordo com que é a perspectiva lá do SESC. Eu estou escrevendo para um edital da Ambev. Então, eu vou fazer, né? Se não é um edital que está atrelado, por exemplo, a um projeto de lei federal, eu vou fazer a planilha de acordo com o que pede naquele edital. Então, isso vai variar mesmo de um edital para outro edital. Aí, sobre as dúvidas dos valores, de como colocar. Dica número 1. Primeiro, entenda qual que é o valor máximo que você quer para esse projeto. E quando eu digo valor máximo, não é nem só assim, eu posso escrever numa lei federal 10 milhões, eu vou colocar 10 milhões, mas eu vou conseguir captar 10 milhões? Se eu não vou conseguir captar 10 milhões, se isso não é condizente com o porte do meu projeto, por exemplo, eu estou num espaço de teatro que é um espaço pequeno, é um espaço para 200 pessoas. Então, adianta eu colocar um projeto aqui de 10 milhões? Não adianta. Mas um projeto de 1 milhão é ok? É ok. Agora, um projeto de 100 mil daria para eu fazer, para eu manter esse teatro ao longo de um ano? Não dá. Então, a gente tem que ir avaliando as perspectivas do projeto, do que a gente quer fazer, de quanto de recurso a gente quer dentro desse projeto, quanto a gente não só quer, quanto a gente precisa, quanto custa. E aí, como que eu sei qual é o custo? Fazendo orçamento, entrando no Salicnet, pesquisando a tabela de parâmetro nacional dos valores, trocando ideia com os coleguinhas que são da área. Quanto que você paga para fotógrafo? Quanto que você paga para tal profissional? E aí você vai entendendo aí, à medida do possível, essa perspectiva dos valores que você vai colocando no seu projeto especificamente. Tá me perguntando aqui quanto tempo demora para analisar, né, as propostas no SALIC. Tem sido muito rápido. Normalmente, o prazo que eles estipulam é 90 dias, mas tem sido bem mais rápido, assim. Então, não dá para dizer ao certo, assim, mas o Ministério tem sido bem ágil com os retornos nos projetos. Eu tenho tido retornos aí, tive retornos de projetos que com 1 mês e meio a proposta virou projeto, sabe? Então, e isso depende também. Se você também tem uma proposta que você vai mandar para um edital específico, que você quer, às vezes você coloca lá uma justificativa, e às vezes eles tentam andar com isso de uma maneira mais
mais rápida, né? Mas depende, assim, não é... Mas o trâmite que eles dizem normal são 90 dias. Então, pessoal, mais alguém tem alguma dúvida sobre? Foi esclarecedor? As referências aqui que eu trouxe das duas planilhas, para quem está aqui pela primeira vez, para quem está tendo esse primeiro contato aqui comigo. Obrigada, Milena, que bom que você gostou. Lucila também está dizendo aqui que foi muito esclarecedor, que esclareceu ela em vários pontos, né? Cadê? Você vai compartilhar? Gente, então, ó, por hoje, se vocês não têm mais dúvidas, não tem mais questões aí para a gente trocar e para a gente perguntar por hora, eu agradeço vocês por estarem aqui, por dedicarem seu tempo a escutar, aprender um pouco mais sobre as leis de incentivo, sobre os projetos. A gente acabou de compartilhar aí com vocês uma pesquisa, é muito rapidinho, 2 minutinhos vocês respondem. É importante para a gente essas respostas. Uma coisa que é legal, vocês deixarem aí temas que vocês gostariam de ouvir, aulas que vocês gostariam de ter, dúvidas que vocês tenham também, assim, se quiserem compartilhar aí, para que em próximas aulas eu consiga trazer coisas novas, bem direcionadas àquilo que vocês esperam. De nada, Régia, que bom que eu consegui aí esclarecer também sua dúvida. Deixa eu parar de compartilhar. De Ávila, meu aluno de carteirinha. Foi bom aí para você? Achou que te acrescentou aí nas perspectivas dos projetos que você está escrevendo? Foi ótimo. Está dando para pegar muita coisa. Uma dúvida que me surgiu aqui agora foi o seguinte, porque isso já aconteceu com outros trabalhos, mas que o nosso produtor é uma outra pessoa. Quando se trata, por exemplo, de materiais que você adquire, bens físicos, né, que você coloca na planilha, depende do edital, por exemplo, essa questão de você ter a posse deste produto ou não, porque na maioria das vezes, por exemplo, a gente vai colocar numa planilha, vamos supor, aluguel de alguma coisa, um aluguel de iluminação, por exemplo. Eu poderia colocar essa na planilha como comprar este produto, né? Tendo a necessidade, por exemplo, do espetáculo. E aí eu teria, por exemplo, obrigatoriamente que devolver este produto para, sei lá, quem, de alguma forma, porque tem, né? Isso é previsto em algum edital. Sim. Então, vai variar de edital para edital. Alguns editais dizem que você pode comprar e que depois você precisa destinar esse produto para uma instituição. Quer dizer, aí se você é uma instituição sem fins lucrativos, você pode comprar e isso fica dentro da instituição na maioria dos editais, tá? Se você não é uma instituição sem fins lucrativos, se você é uma pessoa física ou uma empresa com fins lucrativos, em alguns editais eles dizem que você pode comprar, desde que você justifique lá que a compra está valendo mais a pena do que a locação, dentro daquela perspectiva do que você vai utilizar. Então, você precisa apresentar os orçamentos, né? Mostrando que vale mais a pena você comprar do que você locar, e depois você tem que destinar ele para alguma instituição sem fins lucrativos da área cultural ou destiná-lo para a fundação, para um equipamento da fundação. Mas isso vai depender de edital para edital, tem que ver o edital e ver o que está prevendo no edital. Os editais da Lei Municipal de Belo Horizonte, eles prevêem isso, né? Então, essa perspectiva. E, às vezes, é realmente muito mais barato comprar mesmo determinadas coisas. Agora, se forem coisas assim, que você está comprando para o cenário, né? Eu estou comprando uma cama para o cenário, aí não é uma coisa efetivamente. Mas eu estou comprando um refletor. Aí já é diferente. Mesmo que o refletor faça parte do cenário, assim. Mas aí é um equipamento durável, de uma maneira mais específica, que eles pedem essa perspectiva de justificar, de devolver, ou de passar para uma instituição, caso você não seja uma, né? Entendi. Obrigado. Nada. Todo mundo respondeu minha pesquisinha aí, enquanto eu estava respondendo aqui o de Ávila. Então, massa, pessoal. Eu agradeço demais
por vocês estarem aqui mais um dia, né? E quem está aqui pela primeira vez, faz vontade de participar de projetos sendo ONG. A vantagem de participar de projetos sendo ONG é que, na maioria das vezes, é uma pergunta que o pessoal do Instituto Abrams deixou aqui no chat, as ONGs podem ter essa perspectiva de tudo que compra fica para a própria ONG, né? Fica dentro da ONG. Então, isso é uma vantagem em relação à instituição com fins lucrativos. Uma outra vantagem é que existem muitos editais específicos para a ONG, específicos para instituições sem fins lucrativos. Principalmente agora, que está tendo, né, a Aldir Blanc. A Aldir Blanc tem vários editais específicos para instituições sem fins lucrativos. Existem editais que, para ter manutenção da instituição, é só se for sem fins lucrativos. Se for instituição com fins lucrativos, não pode concorrer à manutenção. Então, essas são as vantagens principais. Poder ficar com os equipamentos, poder inscrever em editais de manutenção, que muitos, se é com fins lucrativos, não pode, e escrever também nos editais específicos, né, que são vários, abrem vários editais que são específicos para instituições sem fins lucrativos. Vocês são de onde, pessoal do Instituto Abrams? Deixa eu ver não sei se você escreveu. De Manaus. Ah, que legal. Nossa, eu estou muito chique mesmo, porque eu estou com gente do Sul, do Norte, do Nordeste. Muito legal mesmo. Então, ótimo, gente, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Continuamos aqui, se depois vocês tiverem, né, mais sugestões, manda para a gente ir cada vez mais trazendo temas diferenciados e que agreguem e que ajudem vocês aí dentro da perspectiva dos projetos de vocês, tá bom? Muito obrigado. Gente, vocês que não escreveram, vou reforçar, escreve a gente aqui, deixa eu mandar de novo aqui para vocês responderem. A Luísa até mandou. As meninas do Instituto Maria estão pedindo para trazer tema mais aprofundado sobre o SALIC. Tá, eu vou trazer em outras aulas, falar um pouquinho mais sobre o SALIC, aprofundar mais na usabilidade dele, né, na maneira de usar, de como escrever os projetos. Vou pensar nas próximas aulas esses temas também, tá bom? Beijos, Milena, boa noite, obrigada por participar. Desiste não, viu? Segue aí firme que a gente vai ajustando, vai entendendo, vai trocando aí com os coleguinhas e vai dando tudo certo. Sabe que é bom de trabalhar quando a gente vai entendendo o processo como um todo.